Bom dia, eu sou a Carla, sou gerente de contas da Croda aqui no Brasil, para a divisão de Smart Materials. Só um minuto que eu ainda não testei. Okay. Eu estou hoje aqui com o Diego Moreira, que é nosso cientista de aplicação. O Diego vai vai apresentar sobre a nossa linha de surfactantes Maxemu, tanto para emulsificação de resinas alquídicas, então para fazer resinas alquídicas 100% base água, livres de solvente, e também sobre a linha de surfactantes reativos Maxemu para polimerização e emulsão. E aí, antes do Diego entrar, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Croda e sobre a divisão de Smart Materials. Então, quem é a Croda, né? A Croda é uma empresa de especialidades químicas. Talvez aqui, como a gente está no mercado, talvez muita gente conheça, mas, em geral, não é uma empresa muito conhecida pelo consumidor final. Mas, apesar dela não ser uma empresa conhecida, ela é um nome que está por trás aí de grandes marcas ao redor do mundo e em diversos mercados. Então, desde o shampoo que a gente usa até o carro que a gente dirige, é muito provável que tenha produtos da Croda aí nesses produtos que estão no nosso dia a dia. Opa! Então, falando um pouquinho sobre os mercados que a Croda atua, ela atua em 3 grandes áreas. Uma delas é personal care, que é cuidados pessoais e de higiene. A outra grande área é life sciences, que engloba os mercados farmacêutico, agrícola, e tem também agora a divisão Incotec, que é uma divisão de beneficiamento de sementes também para o mercado agrícola. E a área de advanced technologies e performance products, que é onde está a divisão de Smart Materials, que eu vou detalhar um pouquinho aqui para frente. E tem também as áreas de Energy, que fornecem insumos para mineração e lubrificantes. E Performance Products, que fornecem insumos para home care, tratamento de água, etc. Então, atua em quase todos os segmentos. A Croda é uma empresa global, está presente em 36 países, com 67 operações e 4.273 colaboradores. Aí, mais precisamente, falando de América Latina, a gente tem 9 operações, sendo uma planta, né, uma fábrica, e um centro de inovações que fica aqui pertinho, em Campinas. E aí, só para comentar que, recentemente, né, o ano passado, a Croda inaugurou o centro de inovações. A gente já tinha laboratórios, mas aí a Croda fez uma modernização e uma ampliação desses laboratórios. E aí, falando de Croda, a gente tem que falar um pouco de sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela está muito incorporada em todos os produtos, em todas as inovações, em tudo que a Croda faz. Aqui tem alguns números do nosso relatório de sustentabilidade de 2017. Quem quiser mais detalhe pode depois procurar a gente no stand ou mesmo olhar no site da Croda, que está tudo disponível. Mas eu só queria ressaltar aqui alguns dados. O primeiro, que 61% das matérias-primas de todos os nossos produtos são de fontes de origem renovável. Então, realmente, a sustentabilidade está inerente assim, a todos os desenvolvimentos. Hoje em dia, são todos pensados em fazer produtos mais sustentáveis. E também que a Croda recentemente fez um investimento na nossa primeira planta de etoxilados de fonte renovável também. Então, tirar um pouco a origem petroquímica dos etoxilados. Esses surfactantes ainda não estão disponíveis, mas, em breve, vão estar disponíveis no mercado. Agora, falando um pouco sobre Smart Materials, a divisão, a gente atua nos segmentos que estão ali, então, no mercado de tintas e revestimentos, geral, decorativo, automotivo, industrial. A gente atua também no mercado de adesivos, elastômeros, plásticos. A gente fornece diversas matérias-primas, entre elas o que a gente fala building blocks, né, que são monômeros para modificação de resinas,
que oferecem... Esses são alguns dos benefícios, né, em geral, que os nossos monômeros oferecem. Então, flexibilidade, resistência química, repelência à água, melhoria de adesão, resistência UV. Para resinas de poliamida, resinas poliéster, epóxi, poliuretano. E aqui são algumas das nossas marcas, o Pripol, né, ácidos diméricos e alguns derivados dos ácidos diméricos. A gente também tem uma ampla gama de surfactantes, o Diego vai falar de uma das linhas, que é o Maxemu. A gente também tem outras linhas, surfactantes poliméricos, copolímeros de bloco, umectantes. E a gente também tem ingredientes funcionais para o mercado de tintas e revestimentos. Um deles é uma resina antimicrobiana. Então, a ação antimicrobiana está na própria resina, então você não teria que usar biocida quando você está utilizando essa resina, uma resina acrílica. E um aditivo para resistência ao impacto, para melhorar a durabilidade de epóxi. Como eu falei, eu tentei ser bem breve, porque o foco é a apresentação aqui do Diego, mas, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, a gente está disponível no estande. Obrigado, Caio. Bom, falar antes do almoço sempre é um desafio, mas vamos lá. Como a Carla falou, eu sou o Diego Moreira, eu sou cientista de aplicação da Croda para a América Latina. E a ideia é compartilhar um pouco com vocês sobre as soluções Croda em surfactantes reativos e poliméricos utilizados na produção de resinas base água com o objetivo de se obter formulações de alta performance. Bom, falando somente sobre algumas tendências globais para os segmentos de tintas e revestimentos, eu já sei que os meus colegas já brilhantemente falaram muito bem sobre essas tendências, mas a Croda também vê isso, principalmente uma crescente preocupação com as questões ambientais. A gente vê a necessidade de utilização de matérias-primas mais sustentáveis, fugindo dos derivados de petróleo. E também uma grande preocupação com a segurança, tanto a segurança das pessoas que estão em contato com essas tintas, também como a segurança do patrimônio, a segurança das fábricas de tintas, a segurança do local de armazenamento das mesmas. Tudo isso levando a uma grande tendência, que é a redução da utilização de solventes nas formulações. Mas reduzir solvente sem diminuir a performance dessas tintas, porque sempre estamos buscando tintas que sejam mais duráveis, esse conceito de smart coats, então tintas que sejam capazes de agregar multifuncionalidade em si. E como que reduzir solventes? Bom, existem várias tecnologias já disponíveis no mercado, autossólidos, tinta em pó, mas uma que é amplamente utilizada são as resinas base água, que temos desde os látex, os polímeros emulsão, as dispersões de poliuretano para uma aplicação mais premium, revestimento de madeira, couro, as emulsões epóxi para aplicações mais industriais e as alquídicas redutíveis em água. Eu gostaria de começar falando especificamente do sistema polimérico, que são as resinas alquídicas. Esse sistema, essa resina, ela é muito conhecida pela sua versatilidade de aplicação, podendo ser aplicada em diferentes tipos de substratos, madeira, metal, alvenaria. Ela tem uma grande característica que é o brilho, esse alto brilho, principalmente das alquídicas longas, e elas têm em si essa pegada sustentável, por elas serem de fontes naturais. E como fazer uma resina alquídica base água? Aqui, quando eu estou falando de resinas alquídicas base água, significa 100% base água sem a utilização de solvente. Também temos disponíveis algumas alternativas para se obter uma resina alquídica 100% base água, desde as alquídicas redutíveis em água, que é um tipo de tecnologia que já é um pouco mais antiga, que está aí no mercado desde a década de 80, que são as resinas alquídicas que você faz com índice de acidez elevado, você acaba fazendo a neutralização, que a neutralização ela acaba sendo dispersível em água. A principal desvantagem desse tipo de tecnologia é a estabilidade. Essas resinas alquídicas elas são muito suscetíveis à hidrólise, e como consequência, as suas propriedades de filme também acabam sendo ruins.
Uma evolução desse sistema de alquídicas redutíveis em água são os sistemas híbridos. São resinas modificadas, alquídicas modificadas, sejam com grupos acrílicos, em que sim, aí a resistência à hidrólise é muito mais elevada, tempo de secagem é bom, porém propriedades como o brilho não chega a ser comparável o brilho com uma resina alquídica base solvente. E tem as alquídicas modificadas com isocianatos, que aí sim, estabilidade é excelente, propriedades de filme excelente, brilho bom, tempo de secagem bom, dureza excelente, porém o custo ainda é um custo muito elevado. Quando você vê o custo de um isocianato para você fazer um híbrido, ainda acaba não sendo viável para uma substituição direta de uma alquídica base solvente. E aí onde que entra a Croda, onde que é a tecnologia que nós vemos que para as alquídicas é a melhor alternativa, que são as emulsões alquídicas, utilizando o nosso aditivo, a nossa linha de surfactantes poliméricos Maximul 7000. Mas o que são essas emulsões? Por natureza, uma resina alquídica, ela não é solúvel, ela não é miscível em água. Então, a ideia é utilizar um surfactante, um tensoativo, que é a nossa linha de surfactante Maximul 7000, que permite fabricar uma emulsão, que permite a incorporação de água na resina alquídica. Os principais benefícios desse tipo de tecnologia é que o custo é um custo equivalente a um sistema base solvente. E permite a substituição total dos solventes por água. Além de que resinas convencionais podem ser utilizadas, eu não vou estar precisando fazer nenhuma modificação nessa alquídica, não vou precisar trabalhar com alta acidez, não vou precisar trabalhar com isocianato, nem com grupos acrílicos. E a performance final dessa tinta, ela tem uma performance similar, a gente consegue ter uma mesma performance de filme do que um sistema base solvente. E como que ocorre a mágica? Como que a gente consegue fazer essa emulsificação? A mágica acontece através do processo de emulsificação por inversão de fase. Então o resineiro vai estar lá com a sua produção, ele vai estar dentro do seu reator, a sua resina alquídica ali pronta, em que com o sistema base solvente ele iria fazer a adição do solvente, mas quando vai trabalhar com o processo de emulsificação, ele está com a sua resina pronta, 100% sólidos, ele só faz a incorporação do surfactante, do nosso aditivo. Permite uma boa incorporação desse surfactante nessa resina alquídica e em condições específicas de processo, como temperatura, viscosidade do meio, velocidade de agitação, ele começa a lentamente fazer a adição de água nessa resina alquídica. A água vai sendo dispersa nessa resina alquídica até que chega o ponto em que ocorre a inversão de fase. Quando ocorre a inversão de fase, a água se torna a fase externa e eu tenho uma emulsão realmente base água, que eu posso fazer qualquer outra posterior diluição de água que está ok, que não é necessário utilizar solvente, nem mesmo para lavar o pincel. Ponto-chave desse processo de emulsificação. São utilizados surfactantes poliméricos. É legal quando a gente fala de surfactante polimérico, surfactantes poliméricos, eles apresentam um peso molecular elevado. Assim, eles apresentam vários pontos de ancoragem que, quando ao dispersar essa resina em água, vai permitir uma estabilidade coloidal superior para essa emulsão. Quando a gente fala de emulsão, quem está acostumado a trabalhar em emulsificação, em processos de emulsão, sabe que geralmente são utilizados equipamentos de alto cisalhamento, até mesmo dispersor caules, para fazer essa emulsão. Especificamente para esse processo de emulsificação por inversão de fase, esse tipo de equipamento não é requerido e ele é evitado, ele não é eficaz para esse tipo de emulsificação. Então nós trabalhamos em baixas velocidades de agitação. Com isso, o consumo energético do seu processo acaba sendo menor, porque você está evitando de utilizar a alta agitação, muita energia. Porém, a viscosidade do meio é muito importante para que uma boa emulsificação ocorra. Então, é necessário se trabalhar em altas viscosidades dessa resina durante o processo de emulsificação. Então, por isso, um sistema específico de agitação para altas viscosidades é requerido. E o produto em si é a emulsão. Nós estamos falando aqui de uma emulsão de uma resina alquídica, tanto longa quanto média.
é uma emulsão com 50% sólidos, ou seja, eu tenho 50% de resina, eu faço a incorporação em torno de 3% de surfactante da nossa linha Maximul 7000 e o restante, 47%, de água. A viscosidade dessa emulsão final ela é muito baixa. A viscosidade dela chega em torno de 100 cp, que seria uma viscosidade similar a uma resina 50% sólidos em solvente. E a estabilidade dela é muito bacana, porque elas são muito estáveis. Se durante o processo de otimização da emulsificação foi feito um trabalho direitinho, a gente consegue ter uma emulsão que ela é estável até 2 anos à temperatura ambiente. Podemos armazenar que não vai ocorrer a quebra dessa emulsão. A linha Maximul 7000, nós sempre trabalhamos no processo de emulsificação com um par de surfactantes, tanto um surfactante não iônico como um surfactante aniônico. E o porquê isso? O surfactante não iônico ele é o responsável por dar a estabilidade de armazenamento dessa emulsão. Ele vai lá pelo seu efeito estérico, ele vai dar essa estabilidade para essa emulsão. Nós temos 2 surfactantes não iônicos disponíveis, o Maximul 7101 e o 7102. A diferença entre eles é o grau de etoxilação e o cloud point. Então, de acordo com a temperatura mais adequada de processo, se utiliza um ou outro. E já como surfactante aniônico, nós temos o Maximul 7201. O surfactante aniônico ele é o responsável por diminuir a tensão superficial durante o processo de emulsificação e que permite que a inversão de fase ocorra. E que sempre a gente vai olhar são as propriedades finais da tinta, porque não adianta nada eu fazer uma tinta base água se sua performance não seja comparável com uma tinta base solvente. E sim, é possível, mas é importante que ao formular uma tinta alquídica base água, sejam usados também aditivos específicos para formulações base água. Muito importante, o tipo de secante. Existem secantes específicos para resinas base água já disponíveis no mercado. Demais aditivos, dispersantes, agentes niveladores, mesma coisa especificamente para sistemas base água, que não foge muito do que já tem, que é visto, por exemplo, para os formuladores de látex. São os mesmos aditivos de formulações látex. Então, fazendo esse trabalho, a gente consegue ter, assim, esses resultados. Aqui podemos ver o tempo de secagem, que sempre é legal frisar o tempo de secagem, que o primeiro parâmetro que a gente faz a otimização é desse parâmetro. E, por exemplo, temos 2 aqui, tintas esmaltes de alto brilho, formulados com uma emulsão base água, tanto utilizando como secante cobalto e outro um complexo de ferro. Podemos ver aqui nesse primeiro gráfico que o tempo de secagem delas, um tempo de cura total, está em torno ali de 3h30 a 4 horas. Quando comparadas com uma resina base solvente de mesmo comprimento de óleo, temos ali um tempo de secagem em torno de 8 horas, e numa outra ali até superior a 10 horas. Então, é legal, a gente consegue ter um resultado de tempo de secagem equivalente, e o mesmo é extrapolado para brilho, nesse caso ali também 2 formulações de tintas alto brilho, tanto brilho a 20 quanto a 60 graus, e quando comparamos com uma base solvente, não temos uma perda de brilho. Isso para dureza, amarelecimento e adesividade é esperado, e nós testamos já, temos essa experiência de dizer que sim, que são equivalentes. Como que a Croda suporta isso? Como a Carla falou, a gente tem um laboratório aqui na cidade de Campinas, aqui do lado, que a gente fornece esse suporte técnico para os nossos clientes, tanto na otimização da emulsificação, definindo os melhores parâmetros de temperatura de processo, velocidade de agitação. A gente está disponível para receber uma resina alquídica do nosso cliente e fazer esse processo internamente, e bem como também depois dicas de formulação de um esmalte final. Tanto que na nossa literatura a gente já tem disponível tanto os esmaltes alto brilho, uma formulação de partida, para tintas foscas para a parede, isso é muito utilizado pelo pessoal da Europa, eles gostam muito de usar alquídicas em pintura para a parede, e esmaltes de aplicação direta a metal. Agora falando de um sistema polimérico completamente diferente, saindo das resinas alquídicas, outro sistema polimérico base água, que são os polímeros em emulsão, são os látex. Estamos falando aí das estirenos acrílicas, que é muito comum aqui no Brasil, as vinil acrílicas, as acrílicas puras, entre outras.
E é impossível em falar em látex, em polimerização, em emulsão, sem falar de surfactante. O surfactante, a gente costuma brincar lá na Croda, a gente falando que os surfactantes são um mal necessário. O porquê que os surfactantes são necessários para os látex? Os surfactantes são aqueles que vão formar a micela durante o processo de polimerização e emulsão, que é onde vai iniciar a síntese do polímero. E depois, quando esse polímero estiver pronto, os surfactantes vão estabilizar, fazer uma estabilização coloidal, permitindo que esses polímeros fiquem dispersos no látex e que esse látex não coagule com o tempo. Então, a gente não tem como fazer polimerização e emulsão sem surfactantes. E o porquê um mal? Quando nós vemos imagens que nem essas daqui, de defeitos de tintas, a gente vê calcinação, exudação de surfactante, manchamento das tintas, perda de adesividade do revestimento ao substrato, ou mesmo em vernizes, a gente vê um embranquecimento do verniz, absorção de água. Todos esses defeitos eles podem ser associados aos surfactantes. E o porquê disso? Os surfactantes, por definição, são substâncias que têm uma característica hidrofílica e hidrofóbica. Os surfactantes eles têm uma alta tendência a se autoaglomerarem, a se associar entre si. Então, quando temos o látex e fazemos uma formulação de tinta, ao aplicar essa tinta e ao formar o filme polimérico, esses surfactantes eles vão tender a se autoaglomerarem. Eles vão formar dentro da superfície, dentro do interior do filme, eles vão se autoaglomerar quando o filme é seco, ou eles vão tender a migrar para a superfície, ficar entre a superfície, polímero e ar. E a partir do momento que eles se autoaglomeram, quando esse filme entra em contato com a água, esses surfactantes eles são muito hidrofílicos, então eles vão tender a ser arrastados pela água. A partir do momento que eles são arrastados pela água, tanto no interior do filme, eles formam buracos, microporos, e na superfície do filme eles formam microporos. E esses microporos são porta de entrada para água, outros solventes, e resultando todos aqueles defeitos já citados. Mas isso é legal, isso é na teoria, eu falando que isso ocorre, mas como a gente comprova que realmente isso ocorre? Duas técnicas que a gente lá na Croda utiliza, e eu gosto muito para exemplificar a não migração, a migração dos surfactantes convencionais, é a técnica de microscopia e a técnica de medição de ângulo de contato. Mas primeiro, como a gente pode resolver esse problema desses surfactantes convencionais e esses surfactantes migrando para a superfície? Com o conceito dos surfactantes reativos. O que são os surfactantes reativos? Surfactantes reativos são surfactantes, eles têm a habilidade de ser surfactante e atuar durante o processo de polimerização e emulsão como um surfactante convencional. A diferença é que eles têm uma dupla ligação na sua molécula. A partir do momento que eles têm essa dupla ligação, eles vão atuar também como monômero. Então, durante o processo, eles vão estabilizar ali a polimerização e emulsão, só que ao final eles vão fazer ligações covalentes irreversíveis com o polímero. Então, a partir do momento que esse surfactante ele fez uma ligação covalente na molécula do polímero, ele não vai tender a se autoassociar e ele não vai tender a migrar para a superfície. E usando essas duas técnicas aqui, a gente consegue comprovar isso daí. Por exemplo, fizemos um filme de estireno acrílica, tanto com o surfactante convencional, o nonilfenol 30O, quanto com nossa linha, com o nosso surfactante reativo. Aplicamos esse filme, deixamos secar por 7 dias a temperatura ambiente e fizemos a lavagem desse filme. Passamos água sobre a superfície desse filme. A gente consegue ver aqui na imagem, aqui à esquerda, onde tem esses círculos azuisinhos aí, a gente consegue ver os microporos na superfície do filme. Esses microporos são na ordem de 2 micrômetros. E já no filme, quando foi utilizado um surfactante reativo, a gente não vê a formação desses microporos. Então, demonstrando claramente que esses microporos eram ali na superfície onde os surfactantes convencionais tinham associado e foram lavados pela água.
E uma outra técnica é a medição do ângulo de contato, pois quanto mais hidrofóbico for um filme, maior vai ser o ângulo de contato de uma gota d'água sobre esse filme. Nesse caso aqui também foi seco um filme de Velcro, seco a 7 dias, temperatura ambiente, e depois foi colocado uma gota de água, tanto num filme que foi feito com surfactante reativo, quanto num filme que foi feito com surfactante convencional. Com a presença dos surfactantes convencionais na superfície, por serem mais hidrofílicos, a tendência é que a repelência à água seja menor e que a molhabilidade da água nesse filme seja maior, diminuindo o ângulo de contato. E que fica evidente aqui que o ângulo de contato de 91,4 numa superfície com o reativo, sendo muito mais hidrofóbica do que uma superfície com surfactante convencional 76,2. Mas e os efeitos desses surfactantes na cinética da reação? Porque quando a gente começa a procurar na literatura sobre surfactantes reativos, a gente encontra muitos artigos falando que os surfactantes reativos, eles tendem a ter um efeito de redução da cinética da reação, ou seja, um retardamento da velocidade de reação. Isso é um fato, mas principalmente para os surfactantes reativos que tenham grupos alílicos. A conformação dessa dupla ligação desses elétrons, nesses surfactantes, eles acabam entrando em ressonância e acabam retardando a cinética da reação. Os nossos surfactantes, a gente fez um design da molécula e foi pensado de tal forma que essa dupla ligação na molécula ficasse de tal forma que não fosse observado esses efeitos. Então, a gente não espera e a gente não observa com a nossa linha de surfactantes reativos esse efeito de redução da cinética da reação. Outro efeito que surfactantes reativos podem ter em filmes poliméricos é no peso molecular. A gente sabe que o peso molecular de um polímero, quanto maior o peso molecular, melhores vão ser as suas propriedades de barreira, de proteção. Então, melhor resistência à abrasão, melhor lavabilidade, está relacionada também com maior peso molecular. E os surfactantes reativos, por serem compostos que têm uma dupla ligação ali, eles podem sofrer o fenômeno de transferência de cadeia. Quando ocorre esse efeito de transferência de cadeia, o peso molecular do polímero ele é reduzido, ele é parado durante a polimerização. Então, nós investigamos para saber se a nossa linha de surfactante ele tinha esse efeito de transferência de cadeia e tinha esse efeito de reduzir o peso molecular do polímero final. Então, o que fizemos? Nós pegamos um látex padrão, um látex estireno acrílico, fizemos esse látex com um surfactante padrão, que seria um surfactante saturado, sem nenhuma dupla ligação nesse surfactante, ou seja, sem nenhum efeito de transferência de cadeia. E fizemos a mesma reação com o nosso surfactante e medimos o peso molecular através de GPC, que podemos ver aqui pelo gráfico. O padrão, que é o surfactante saturado, com 2,5% de surfactante, apresentou um peso molecular semelhante quando utilizamos o nosso surfactante reativo, Maximum 6112, ou seja, eu não tive uma queda no meu peso molecular do meu polímero. Porém, quando utilizando alguns surfactantes reativos que estão aí no mercado, por exemplo, que tem o grupo alílico, o grupo propenílico, como o grupo ali de dupla ligação monomérico, aí sim a gente vê esse efeito de transferência de cadeia e redução do peso molecular final desse polímero. E a nossa linha Maximum, a gente chega a oferecer o surfactante reativo, tanto o surfactante aniônico como o surfactante não iônico. Como surfactante não iônico, nós temos o Maximum 5010 e o Maximum 5011. A diferença entre eles está entre o grau de etoxilação. Diferentes graus de etoxilação, a gente consegue aí fazer uma otimização para trabalhar com diferentes sistemas poliméricos. Mesma coisa para os iônicos, aniônicos, o Maximum 6106 e o Maximum 6112, diferentes graus de etoxilação, e eles são surfactantes fosfatados. Então, quando a gente trabalha com surfactante fosfatado, a gente sempre aconselha muito sobre o controle de pH. O controle de pH durante o processo de polimerização em emulsão é muito importante. Então, quem está acostumado a trabalhar com os surfactantes sulfatados, quando muda para fosfatado, tem que prestar bastante atenção nesse quesito, no pH. E os efeitos? Nada melhor para comprovar esses efeitos em fazer
a aplicação. Nesse caso, a resistência ao branqueamento em condições úmidas, que é bem legal para impermeabilizantes, para vernizes, ou mesmo para adesivos PSA, isso é uma característica muito interessante. Aqui é um filme de vinil Veova, ele foi aplicado sobre essa placa, foi seco há 7 dias, e depois de seco, um com surfactante reativo, outro com surfactante convencional. Esses filmes foram submersos em água por 24 horas. Depois de 24 horas, tiramos essas plaquinhas de observação e vemos que com o surfactante reativo, a gente praticamente não vê um branqueamento, ou seja, eu não estou tendo uma absorção de água, eu realmente estou protegendo o substrato. Já com o surfactante convencional, não, devido à sua hidrofilicidade, ele está absorvendo e eu estou tendo um branqueamento desse filme. E uma coisa que é muito importante para nós aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de tintas decorativas, com as normas NBR, que é a resistência tanto à lavabilidade quanto a resistência à abrasão, usando pasta abrasiva. Aqui foi formulada uma tinta acrílica super premium, uma tinta de baixo PVC, e só foi mudada na composição dessa tinta o látex utilizado, usando tanto o látex com surfactantes convencionais, quanto com os surfactantes reativos. Essa tinta, quando ela foi feita com surfactantes, com látex, com surfactantes convencionais, ela apresentou um resultado de lavabilidade de 1.500 ciclos e de resistência à abrasão 600 ciclos. Quando a gente vai para o melhor cenário, que é utilizando o surfactante aniônico reativo com o surfactante não iônico reativo, com a linha Maximus 6.000, 5.000, a gente tem um salto de lavabilidade de resistência à abrasão. De 600 ciclos de resistência à abrasão, ele pulou para 1.260 ciclos, praticamente o dobro. E de lavabilidade, de 1.500 para 4.600 ciclos. Uma coisa interessante também, até por questões de custo, equilibrar o custo, é possível se mesclar também, trabalhar ou com surfactante não iônico convencional, com surfactante aniônico reativo, para trabalhar com o custo dessa formulação. Então, pensando nisso, a gente fez esse mesmo látex com o surfactante aniônico reativo, com Maximus 6106, e com surfactante convencional não iônico. E mesmo trabalhando ainda com surfactante não iônico, somente pela modificação do surfactante aniônico reativo, nós tivemos também ótimos resultados de lavabilidade, 4.000 ciclos de lavabilidade, e de resistência à abrasão, 1.200 ciclos. E a gente fez um comparativo também com surfactantes reativos disponíveis no mercado. E sim, esses surfactantes eles tiveram um resultado melhor do que os surfactantes convencionais, mas tiveram um resultado não tão expressivo. Isso está mais ligado com aquele efeito de chain transfer que eles têm, transferidores de cadeia, que eles acabam reduzindo o peso molecular do filme, então os resultados finais não são tão bons. Como que acontece para as alquídicas? Para os surfactantes reativos também, a gente tem o nosso laboratório aqui em Campinas para dar esse suporte próximo aos nossos clientes. A gente tem a nossa literatura com as melhores informações e condições de processo para estar se trabalhando com esses surfactantes reativos. Eles não são tão iguais aos surfactantes convencionais, então, por exemplo, o pH é importante ter uma ideia correta de qual o pH para se trabalhar. E a gente tem também algumas formulações de partida do látex utilizando os surfactantes reativos. Então, eu e a Carla, nós estamos à disposição, estamos aqui pertinho de Indaiatuba, estamos aqui em Campinas com o nosso novo laboratório. A gente tem o nosso site aí também para qualquer informação do produto, esses guias de formulação, requisição de amostras, e vocês têm também os nossos e-mails, qualquer coisa, estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Obrigado.